Adrian vai falar um pouco de como que a gente se conheceu e um pouco da nossa história, mas ele é um grande amigo que a gente ama muito. E dessa vez deu certo dele estar aqui com a gente. E nosso petit comitê aqui vai ser uma delícia. Então eu queria passar a bola para você, Adrian. Obrigada por ter vindo e ter topado, né, essa experiência. Uau! Bom, boa noite a todas e a você, Fernando. E de repente, bom dia e boa tarde para quem vir esta gravação, talvez em um outro momento. Eu que agradeço muito, Carol, a você e ao Fernando por esse convite. Honra é para mim estar aqui com vocês. E admiro e aprecio, primeiro como seres humanos que a gente se conheceu e depois também como profissional. Que, aliás, já que você falou de contar um pouco a nossa conexão e como a gente se conheceu, eu preparei um quiz só para você, Carol, e só para você, Fernando. Vou publicar ele rapidinho aqui e vocês é que vão dizer, ao olhar o que eu vou publicar. Quiz, primeira pergunta. De que ano é isso? 2. O que foi que aconteceu logo na sequência por conta desse documento de vocês? Agora a famosa pergunta que não quer calar, tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Rapidamente, Carol e Fernando não podem passar cola um para o outro. Em que ano esse documento chegou nas minhas mãos junto com vocês, vimos juntos, e o que aconteceu logo depois? Sei lá, 2007, 2008? Carol? Não, 2005. Muito bem. E o que aconteceu logo na sequência? A Se gente vocês não trabalhou tiverem junto, né? coragem, eu conto. Pode contar. Posso contar? Pode. Fernando? Pode contar, estou aberto. Muito bem, gente. Então, da série Visite Bem a Nossa Amizade, a Nossa Cozinha, esse documento, para falar a verdade, eu chutava 2003. Mas o que mais É, importa é que ele marca o começo da nossa relação e o que aconteceu logo na sequência é que Carol e Fernando dormiram na minha cama. Por quê? Porque a gente foi apresentado por um querido amigo, eles não moravam em São Paulo, chegamos na véspera do workshop, eu não tinha nenhuma das competências que eles tinham para fazer uma coisa mais, um workshop mais experiencial, vieram para casa, lembram disso? Desenhamos tudo, arrumamos tudo, era na véspera e eles tinham que dormir em algum lugar. Eu dormi na sala, eles dormiram no meu quarto, e uma relação profissional que começa assim só pode dar muito certo, com muita amizade e com muita conexão. Então, é um pouco, é desse lugar, né, Carol e Fernando, que eu é. agradeço e chego para esse nosso encontro juntos. Super feliz de novo de estar aqui. Obrigado para vocês que fizeram a escolha de estar aqui, né? E a gente fazer desse encontro, bom, por pressuposto que ele está dito, para a gente aqui dar uma olhada e trazer consciência de como a gente pode trabalhar o estado de presença e conexão genuína exatamente a partir da facilitação. E mais para frente um pouco eu conto por que que eu escolhi esse tema quando Fernanda e Carol convidaram, porque foi determinante para a minha vida. E a ideia também é a gente compartilhar alguns elementos, alguns conteúdos práticos que podem contribuir para que essa facilitação, que eu chamaria de facilitação plena, aconteça. Então, se tiver que dar um nome para isto, inventei aqui um nome, facilitação plena. E claro, né, todos nós temos as nossas experiências, nossos aprendizados, e a ideia aqui é viabilizar esse aprendizado, essa troca de saberes entre todos nós. Então, isso é um pouco do que me traz aqui, dos objetivos de como a gente se conheceu, né? Olha só, vamos ver a Luciana chegar. Oi, Oi, Lu, que tudo bom te bem? ver. Tudo bem? Desculpa Uau! o atraso. Imagina, você chegou no momento exato para fazer as duplas. Ah, é? Que ótimo. Estávamos aqui esperando ansiosamente você chegar.
Feliz em te ver, tá? Tá um espaço de queridos e próximos. Que legal ter aqui você. Vamos então pro Improm? Vamos? Bora. Então, Carol coloca ali no chat, Carol, as salas já estão prontas. Já tô coloquei, caiu alguém. caiu alguém. Daqui a pouco volto. Então, o que te fez vir aqui hoje? Essa pergunta eu adoro. Por que você está aqui, né? E aí, o que você espera levar daqui? Como pode contribuir? Exatamente. Levar e contribuir nessa lógica de criar um espaço de aprendizagem aqui entre a gente. Como fazemos, Carol? A gente espera quem caiu voltar ou vocês montam os Não. trios, A duplas gente e vocês que começa sabem? Tá bom, e quando a pessoa voltar, a gente embarca. legal. Então, 4 minutos. Cuidado com quem está com óculos, que tem muita gente de óculos. Segurem os óculos, porque vocês serão teletransportados imediatamente para salas virtuais. Vamos nós. Até já. Depois eu falo. Tudo de volta. E aí vamos assinalar aqui os karmas. Muito bem. Todo mundo conhece a história do Zoom Karma? Conheço. Conhece? Não, Débora não conhece, Débora? Não Fernando conheço. faz o possível para misturar ao máximo. E eu diria que num grupo tão pequeno, se você cair com a mesma pessoa, Aí no vai grupo lá pequeno resolver. eu faço na mão para não dar zica. Ah, muito Ah, bem. Portanto, Vamos se lá. mesmo assim cair de novo, vai lá e resolve. É, não vai cair, que agora tá na mão. Nos vemos. Boas conversas. Tudo, muito Já tá prazer. voltando aí para salinhas. Aí, todo mundo. Bem-vindo, João. Obrigado. Bom te ver, Eu, João. Muito bom. Eu e o Viu, João, a Solu? gente está se esbarrando em todos os momentos, né, João? sim, Que bom. Vamos para a última rodada? Mais uma rodada. Aí a gente João, coloca o João no barco enquanto isso. Então vamos lá. 4 minutos. Nos vemos. Editando. Todos aí. Muito bom. E muito aí, bom. Carol, a gente vai colocar no chat aqui, a gente fez uma mudança simples para a gente ouvir aí pelo chat. Alguma descoberta? O que ficou de mais relevante dessas 3 conversas? E também, Lembre das Fernando. 3 pessoas que você encontrou. É. E tem Fernanda Feitosa e João Melo juntando com a gente. O João O já deve João vai estar ligando. entrar pelo computador daqui a pouquinho, né? É. E aí, então, vamos lá. Contigo, Adri. Esperar ver Então, o que vem no chat, aí você. eu tô, já que somos por poucos, enquanto não veio nada. por que que a gente não pode falar rapidamente? Acho que seria legal, né? Então, Fazer essa diga lá. troca ao invés o Então, que eu achei rapidamente. interessante nas trocas, né? Conversei com a Cid, com a Lu e com a Cláudia, o quanto que essa oportunidade aqui traz muitas conexões que a gente precisa. Estou muito gripada, amanhã eu vou fazer um teste de Covid, então eu estava com uma energia muito baixa. Falei, eu vou lá, eu vou me nutrir com esse grupo, porque eu acho que o tema da presença e da conexão só pode me fazer bem. Que legal. E aí, assim, conversando com as pessoas, já começou essa colheita aí maravilhosa. Obrigada pela Que oportunidade. bom, que bom, que bom. Aqui Cid colocou presença e conexão começa de dentro para fora. Pois é, Cid. Já está, a sua fala já está ornando com coisas que vamos ver. Pois é, dentro para fora. Quem mais quer colocar no chat ou falar mais 2 minutos para isso? A Lu colocou no chat um pouquinho antes ali, o Adri. Ah, é, algo em comum entre as conversas. Interesse pelo tema presença e conexão. Que bom, que bom. Sigo a Luciana, interesse em cultivar a conexão. Que Débora vota com o ótimo. relator. Débora volta com o relator.
Sigo a Luciana. Ah, foi a Débora que falou, desculpe. Foi a Débora que falou. Muito bom. E a ideia é essa mesmo, já que o tema é comum para nós e o tema tem interesse, vamos fazer daqui exatamente esse espaço de aprender juntos, porque todos nós, de algum jeito, sabemos dessas coisas, né? Da minha parte, até para já ir provocando um pouco mais de conversa, contar rapidamente para vocês por que que eu escolhi, como falei no começo, esse tema. E nesse sentido, eu quero eu vou publicar aqui uma imagem. E assim, eu tenho umas fantasias na vida que de repente eu fico imaginando assim, e já imaginou ter a Cora Coralina aqui? Né? Não, a Cid também gosta dela, pelo jeito. Aí eu fico imaginando assim, talvez a Cora falasse, olha a pretensão de achar que a Cora falaria, mas é o que eu gostaria, porque conecta com essa história da presença e da conexão comigo. Que a Cora diz esse texto lindo, né? Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que não tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E acho que o Giovaneide já trouxe um pouco desse sabor, né, Giovaneide? Que quando a gente está ali presente, é, a gente toca o coração das pessoas, porque a gente toca as pessoas pelo coração. Eu imagino que é um pouco disso. Então, não deu para não trazer a Cora. E isso conta rapidamente um pouco da minha história. Eu tive aquela tal da crise da meia-idade. Fernando, fica esperto. E eu não sei se precisa ter ou não, mas eu tive. E foi um momento de rever um monte de coisa na vida, foi um momento de rever amigos, foi um momento de rever casamento, foi um momento de rever família, foi um momento de rever trabalho. E nesse momento em que o que eu fazia já não tinha mais sentido e significado para mim, aquilo levantar da cama pesava 3 toneladas cada perna. Eu fui falar com algumas pessoas, pedi feedback, e elas me disseram, cara, tem tudo a ver, vai trabalhar com consultoria, vai trabalhar com gente, teu negócio é gente. E era assim, de quem eu? Imagina. E encurtando essa história, eu tive uma mentora querida, Cristina Darcy, que me acolheu nesse momento e me formou em algumas situações, e eu tive a chance de ir lá viver a experiência de facilitar. E teve um dia em que acabou a experiência, era um tema técnico, análise, soluções de problemas. O humano não era o tema, mas o humano é o que acontecia lá. E acabou a experiência e eu senti uma profunda conexão comigo. Eu senti uma profunda conexão com a vida. Eu senti uma profunda conexão com as pessoas que nem estavam mais na sala. E eu me disse, uau, quero viver mais disso. E aí a gente pede e vem. Passa um pouquinho de tempo, foi para uma experiência não com 10, 12 pessoas na sala, mas era uma facilitação, sei lá eu quanta gente tinha, nunca tinha visto tanta gente na minha frente junto. E quando acabou, e eu estava indo para o carro, no estacionamento, eu me senti conectado com o céu, me senti conectado com a vida, me senti conectado com o entorno, e eu falei, uau, como é que faz para viver mais disso? Então é desse lugar que, quando veio o convite, eu escolhi o tema da presença e da conexão, porque a grande gratidão que eu tenho pelos processos de facilitação é ter propiciado essa experiência e me levar para esse lugar de ser tocado pelos corações das pessoas, pelo contexto e pela experiência de presença e conexão que um processo como esse dá. Então, eu sou grato e um pouco do que eu vou compartilhar depois vai ser um pouco de técnica, não sei nem se a palavra é essa, um pouco de método, um pouco de estrutura para ampliar a chance disso acontecer. Então, é um pouco disso que se trata e é daí que chego para cá com isso, né? E nesse sentido, uma das coisas que a gente pode ver já que estamos falando de facilitar, eu fui lá no dicionário, mas afinal, o que quer dizer isso? Para mim tinha esse sentido de conexão até com a vida, mas se a gente vai no dicionário, facilitar tem a ver com tornar fácil ou mais fácil, tem a ver com prestar auxílio, ajudar, desimpedir, pôr à disposição ao alcance, estar disposto, prontificar-se, apresentar algo de modo a parecer mais simples ou fácil do que é.
proceder com descuido. Sabe aquele exemplo do tipo assim, cara, tenha cuidado, não facilita aqui nessa cidade. Faz sentido para vocês quando vocês pensam no facilitar essas definições possíveis? Cabe? Cabe? Estou vendo a Débora dizendo que sim, Cid dizendo que sim. E se alguém, só lembrando, tá no mudo, tá? Deixe, se quiser deixar o microfone aberto, perfeito. Fez ali é um comentário bem carioca, né? Pois é, cara. Olha, pois é, Giovanete, você vê, tem horas que a conexão já acontece de tal jeito que não precisa vir palavras, já vem o coraçãozinho como comunicação. Ô, Carioca, eu diria que os 5 primeiros dizem respeito de nós para fora na facilitação. E o sexto, eu diria que é de nós para dentro essa definição. Fique esperto, porque se você facilitar, se você trupicar, vai dar ruim para você, para quem tiver com você e o contexto que você estiver criando. Faz sentido? Então, o sexto é para nós, como facilitadores. E tem mais um como facilitadores, esse não está lá no Michaelis, esse está no Mitranis, que é o meu dicionário privado, que é a facilitação como um lugar para criar um espaço de aprendizagem compartilhada. E aqui já tem um ponto, assim, na microtécnica de o que eu faço. E aqui eu vou compartilhar o que eu faço, e a ideia é a gente compartilhar em algum momento o que a gente faz, para justamente estar nesse estado de presença e conexão quando a gente estiver facilitando. Uma das coisas que eu aprendi na vida é colocar uma intenção clara. Ir comigo setado com uma intenção clara para aquele encontro, para aquele trabalho, para aquele momento com as pessoas. E tem uma macro intenção que eu sempre coloco na minha vida, nesses contextos, e eu diria que até no meu cotidiano, que é exatamente essa intenção de criar um espaço de aprendizagem compartilhada. Então, quando tiver ali, nesse lugar da facilitação, eu diria que tem um começo de uma espiral virtuosa que tem a ver com essa intenção clara, de colocar uma intenção, não precisa ser essa. A minha, essa é a macro, está sempre presente. Aliás, a Cora Coralina não veio por acaso, né? Um dos versos dela diz: Feliz aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. E isso é um mantra, como facilitação e como vida, né? Então, o primeiro movimento é esse, criar uma intenção. A gente sabe onde a gente coloca a intenção, isso guia a nossa energia, guia a nossa atenção, e onde a gente coloca a nossa atenção, guia a nossa energia, e isso direciona as nossas ações. Então, essa essa questão de ter consciência de onde sai a ação que sai dentro da gente, a partir de uma intenção clara, neste caso, para mim, é o espaço de aprendizagem compartilhada, ajuda enormemente esse ciclo virtuoso acontecer. Bem-vindo, João. Porque a ideia aqui é o seguinte, ó, ao criar um espaço de aprendizagem compartilhada nesse lugar, quanto mais isso para mim acontece, pessoalmente, mais presença como facilitador. Quanto mais presença como facilitador, né, mais conexão a gente cria com quem está lá. Quanto mais conexão, mais aprendizado gerado. Quanto mais aprendizado, mais fazer sentido para quem está lá. E fazer sentido aqui é numa lógica de ampliar a conexão interna, juntando esses dois. O cérebro como o lugar onde a mente está lá se manifestando como um processo mental, e o coração. Então, esses dois juntos, já acionou o coração no João, né, João? Tá lá o coraçãozinho do João pulsando ali na tela. Esse lugar de conexão interna é justamente essa possibilidade de estar mais presente consigo próprio. Faz sentido até aqui? E essa lógica, então, esse momento de conexão consigo próprio, meio que assim, né? Quanto mais presença individual e mais pessoas juntos nessa presença consigo, essa conexão consigo, mais conexão coletiva.
mais conexão coletiva entre as pessoas. E quanto mais conexão coletiva entre as pessoas, mais aprendizado. E aí, o que tiver que... Tá aparecendo umas bolinhas coloridas, vermelhas e branquinhas ali? Que bom. Mais possibilidades de coisas emergirem. O quê? Não sei, mas costuma dar bom. E, e eu penso que as estruturas libertadoras que fazem parte desse nosso estar aqui, as estruturas libertadoras são criadoras de contexto, no meu julgamento, na minha interpretação, para tudo isso acontecer, né? Eu recomendo o texto do Fernando lá no blog, acho que é no Medium que está, né? Ou na plataforma, dessa compreensão para ápice paradoxal da estrutura e da libertadora. Tão poderoso isso, porque a gente cria uma ordem exatamente para essa emergência aparecer. Gente junto, trabalhando junto, é um sistema complexo. Emergem coisas. O que? Não sei. Mas a partir do lugar que a gente está desse jeito, a estrutura libertadora, no meu julgamento, potencializa isso. Potencializa esse lugar de autorresponsabilização, de autonomia, de liberdade, de criação, de inovação. É, Então, de um certo lugar, é meio que, na minha percepção, é assim que tudo isso se mistura e dá bom junto. Faz sentido, gente? Faz sentido? Legal. Então, assim, sendo coerentes com nós como facilitadores e utilizadores de estruturas libertadoras, vamos para a prática. Vamos para a prática, vamos fazer algumas descobertas aqui juntos. E o que nós vamos fazer aqui como prática vão ser 3 rodadas, com 2 primeiras rodadas, e eu vou repetir isso depois de novo, com a mesma pergunta, e uma terceira rodada com uma pergunta diferente. E a partir dessa prática, dessa experiência e das descobertas que a gente tiver, eu vou trazer depois na sequência aquela promessa inicial de, tá bom, e como é que a gente pode ter um processo estruturado, mais livre de dentro de cada um, para a facilitação plena? Tá valendo? Topam? Sim? Muito bem. Então vamos à primeira rodada. E a primeira rodada, ela começa e dá luz a ela é completar essa frase aqui. Numa conversa de duplas, vocês vão conversar de um jeito especial, que vocês já vão ver, que é o seguinte. Então, quando se trata de facilitação, eu estou olhando para o lado aqui, gente, porque eu publico em 2 telas, então eu fico aqui, porque o que importa é aqui, ver vocês. E em alguns momentos eu olho para cá, tá? É um outro jeito de estar em conexão com vocês, olhar a segunda tela. Então, assim, quando se trata de facilitação, o que é importante para mim é, e nas duplas, vocês vão ter, numa primeira rodada, durante 1 minuto e 31 segundos, Fernando, não me decepcione com isto, A vai falar para B. E B vai fazer o quê, Cláudia? Vai só escutar. Não pode falar. Eu tenho uma inteligência artificial que vai na sala CID e fica vendo se alguém fala algo. Depois eu posso dar esse link para vocês, mas por enquanto acreditem em mim. Então, quem estiver escutando, escuta focado só no que está pensando enquanto escuta o que A está falando. E A está falando sobre o quê? Do que é importante para ela enquanto se trata de facilitação. 1 minuto e 31 segundos depois, inverte. É a hora de B proporcionar essa experiência para A. De novo, A foca só no que está pensando e não pode falar. Tranquilo? Muito. Muito bem. Então vamos ver o que acontece. 1 minuto e meio. Fernando, como funciona? A turma é autogerida nesses 3 minutos ou precisamos avisar depois de 1 minuto e meio que está na hora de trocar? Não, o pessoal é adulto, Muito bem. são adultos. Então, vamos lá, na confiança total. Duplas 3 minutos e meio. 3 3 minutos. minutos, 3 minutos, 3 minutos. Vai dar aquele meio no finalzinho só para voltar. Então, Tá bom. vamos nós.
Bom foco no que estiver pensando. Cabelo, tu perde parte de um diferencial, né? Então tu tende a ficar mais parecido. E a gente era apelidado de cópia número 1, cópia número 2 e cópia número 3. E a cópia Muito número bem. 2, que é o Felipe Papaléu, que é um amigão meu, mora em Toronto há muitos anos, foi para fazer o MBA e ficou por lá, tem um filho. Ou seja, gente, tudo isso é que o João estava pensando. Estamos gravando já, Fernando? Estamos? Tá tudo Sempre, gravando. Ah, eu não vi aqui, desculpa. sempre. Aqui é livro É, aberto. tá bom. É isso Tudo isso aí. era o que o João andava pensando, porque ficou aqui com a gente, então a gente encheu ele de informação para ver o que ele fica pensando, para ele ver o que ele fica pensando. Muito bem. Sem mais delongas, vamos para a próxima rodada, e a próxima rodada, a pergunta é, a frase é a mesma, vão mudar as duplas e vai mudar também foco. A mecânica é a mesma, inverte depois de 1 minuto e meio, e o convite agora, o pedido é foca só no que você estiver sentindo. Quando o outro estiver dizendo, quando se trata de facilitação, o que é importante para mim é foca no que se você estiver sentindo. Muito bem, segurem-se nas cadeiras. Vamos lá. Muito bem. Como andam vocês? Vou esperar a resposta. Oi, Cid, o que você falou? Muito bem. Muito bem, que ótimo. Então vai ficar melhor agora ainda, porque nós vamos para a terceira e última rodada. E agora mudou a frase. A frase é: quando falo e escuto sobre facilitação, o que acontece é, e estamos juntando então, e a dinâmica mudou. Então aqui a gente está juntando o pensamento da primeira, o sentimento da segunda, e meu convite para vocês agora é focar também no corpo. E aqui a dinâmica é um pouco diferente, porque a gente já prestou atenção no pensamento, no sentimento, e agora a gente está pondo o corpo também. E façam essa conversa agora sobre quando falo e escuto sobre facilitação, o que acontece, porque foi o que aconteceu. Você falou e escutou, faz isso um diálogo, uma troca, uma interação espontânea, uma conversa de seres humanos sobre o nosso funcionamento. 5 minutos e 11 segundos para fazer uma conversa a partir com esse foco. Novas duplas. Boa conversação. O extra são esses comentários que a gente faz durante esses momentos de trabalho. E tem a ver com o tema, então, é isso? É, tipo, onde é que você aprendeu a fazer essa atividade? Onde é que você já usou? Da onde surgiu a ideia? Tá, tá gravando? Tá Tá. gravando. Ah, tá bom. Então, espontaneamente um extra. Pois não, Débora, o que você quer saber? Tô pensando o que eu quero saber. Tá sentindo também o que você tá pensando? Tô. Oba. Então valeu a pena o exercício. Eu tô pensando nisso que você disse, que eu achei bonito no começo, de como a facilitação foi essa descoberta e esse caminho de você se conectar com você ou com aquilo que é a sua essência, né? Como a melhor manifestação, ou uma das melhores manifestações da sua essência. E, e eu fico pensando Opa, aconteceu alguma coisa aí. A tela parou de compartilhar e a gente está Boa. aqui gravando e está todo mundo aqui. A gente está grandão agora. E eu fiquei pensando se todas as vezes, ou
sempre que você facilita, você de alguma forma revisita essa sensação Uhum. de conexão com você, nesse lugar de potência, de plenitude. Uhum. É isso. Legal. Puxa, e essa tua pergunta foi legal, porque eu acabei não falando isso, e era uma coisa importante para mim, talvez eu traga, que é a gratidão que eu tenho por essa experiência de facilitação, porque era de 2 a 3 vezes por semana, tá tendo a oportunidade de treinar exatamente isso. Entrar em sala, tinha lá meus rituais, e eu entrava em modo facilitação. E essa experiência de deliberadamente me preocupar, no sentido de botar uma atenção nisso, 3 vezes por semana, 8 a 10 horas por dia, eu sou enormemente grato, porque me ajudou como ser humano a ampliar os espaços de experimentar isso, fora de lá. Uhum. Passa a ser, e essa é uma das intenções, daqui a pouco, falando com todo mundo na volta, com um pouquinho de técnica, passa a ser um jeito de funcionar no mundo. É o mais tempo no mundo ali, presente, conectado, genuinamente. E a vida passou a ter um outro sabor. Então, eu tenho uma gratidão enorme por esse treino que a facilitação deu de exercitar isso. Legal. Tem na conversa que eu fiz, da primeira pergunta, a facilitar, o que é importante para mim quando eu falo facilitar, acho que foi essa pergunta, a pessoa usou o verbo facilitar num sentido de viabilizar Uhum. algo, conversas, a coisa acontecer no trabalho e tal. E eu achei bonito porque tem um sentido de serviço, né? Facilitar e viabilizar como ela está ali a serviço para que algo que não é exatamente, talvez, do interesse dela ou para ela, aconteça. E você se sente assim? Facilitando? Totalmente. Totalmente. Agora eu Aquilo lá estava do aqui começo. fazendo exercício de pensar, sentir e ouvir o meu corpo ao mesmo tempo aqui, enquanto vocês falavam. Achei muito interessante como não é fácil. E como para mim é mais fácil se eu estou em pé, porque eu sou muito do corpo. Então, talvez para mim o estar em pé me ajuda a me conectar com o coração e que me ajuda a me conectar com a mente. Mas é uma coisa que você tem que realmente ficar, opa, aqui, ali, sabe? Muito legal, muito legal. É, é. Muito bem, gente. Nós estávamos aqui também fazendo exercício e Carol acabou dizendo que, puxa, a gente trabalhou essa ideia do pensar, do sentir, e Carol trouxe o corpo como algo que facilita e que não é fácil. Não é fácil mesmo, Carol. Falo por mim nos últimos 20 e tantos anos exercitando. Mas a beleza, mas não, e a beleza é que talvez com muito esforço e com muita vontade, vira quase que uma primeira natureza e não uma segunda natureza. Essa é a intenção bonita disso tudo, né? Muito bem, ó, rápido, assim, 2 minutos e 11 segundos para colocarem no chat ou pegando como o Giovanni sugeriu, mas aí precisamos ser cirúrgicos para que todos possam trazer o que ficou dessa experiência. O que você quer comentar aqui no chat ou na plenária? Por exemplo, nesses segundos de silêncio geral, você está ainda conectado, vendo o que você está pensando, o que você está sentindo e como é que está teu corpo nesses 30 segundos de silêncio que está aqui? Porque aí já está valendo. Giovaneide, emoção e muita conexão. Um quentinho no coração. Uau. Algo mais que alguém quer trazer? João. Poeta, João Poeta. João Poeta. João Melo Cabral ou Cabral de Melo? Cabral de Melo.
Presença é presente. A mente às vezes mente, mas a gente sente o corpo, revela. Uau, que bonito. Como a conexão é importante, conhecer o outro é o primeiro passo para tudo. Verdade. Vaneide, o coração voltar para estar mais forte. Cid, muita energia e conexão. Cláudia, algo que quer acrescentar? Confortável acrescentar algo? Só um pouquinho vocês sumiram aqui. Estou procurando onde é que vocês estão. Coisas da Aí eu fiquei tecnologia. procurando e me dispersei, desculpa. Não, tá perfeito, tá perfeito. Da série Tudo a gente pode ser usado a nosso favor. É um pouco disso que a gente vai falar, como é que a gente volta depois que dispersou. Porque dispersar a gente dispersa o tempo todo, o tempo todo. Essa é a nossa natureza. O desafio é a gente relembrar outras coisas, né? Soltar para conectar. Muita sinergia e conexão. Que legal, gente, que legal. Eu diria que de alguma forma estamos já vivendo essa experiência. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou passar um gibi para ilustrar a ideia, uma forma talvez da gente gravar mais essa ideia toda, e aí compartilhar um processo que seria então isso que a gente pode chamar de uma facilitação plena. E aí a gente vai ter um tempo final também para, enfim, abrir aqui outros pontos, outros comentários que a gente achar importante no tema. Então, vamos pôr tudo isso de um certo jeito aqui, uma certa hora. A gente tem falado então aqui dessa questão do facilitar externo. Quando a gente viu aquela descrição, acho que o movimento mais óbvio, no sentido de mais comum, é o facilitador externo. Tem alguém ali, pelo jeito, não sei se é o que está de gravata na ponta, se é o de computador, mas tem gente ali sendo mobilizada por ali. Então, tem esse facilitar externo, o que está fora de nós. E o primeiro movimento que a gente está propondo nisso é essa questão que a gente, ao facilitar o externo, a gente está vendo o sistema lá fora. O que é o sistema nesse caso? Por exemplo, a sala que você está, pode ser a facilitação de um workshop, pode ser a facilitação de uma conversa de um time, pode ser a facilitação do encontro grande, enfim. Pode ser uma conversa de coach lá fora, o sistema lá fora é o entorno da cena, do cenário onde você está e a outra pessoa. E tudo que nós estamos propondo aqui ficar com essa imagem de curvar o feixe da observação para ver o sistema, quer dizer, o que está lá fora, e a você mesmo. Que foi o exercício que a gente fez? O exercício foi a gente olhar para dentro, né? Essas imagens são lá de um dos livros do Charmer, e o Charmer é mais uma das pessoas, o Otto Charmer, que trouxe muito dessas sabedorias que a gente tem como humanidade há milhares de anos, de uma forma estruturada, né, com a teoria U e com o Presencing, né? Essa imagem é de lá. Agora, se a gente der uma sequência nisso, a gente também tem esse facilitar interno, que foi o exercício que eu propus, da gente olhar para dentro da gente e perceber o que eu estou sentindo aquela hora, o que eu estou pensando, fisiologicamente, o que meu corpo está vivendo. Aqui da série Visite a Minha Cozinha, 2 minutos antes de começar, estava aqui num papo com a Carol, a Débora já estava na sala, e eu estava dizendo, nu! E não é que eu estou sentindo meu coração bater um pouco mais forte, e normalmente não é assim. Então, tinha alguma carga emocional, alguma carga, algum sentimento, alguma relevância especial para mim estar aqui hoje. Eu, eu virei o feixe para dentro de mim e pude perceber um coraçãozinho batendo um pouco mais forte. A historinha continua, porque agora eu estou vendo o sistema lá fora e o convite é ver o sistema maior do sistema lá fora. O que eu quero dizer com isso? Você está facilitando um encontro que é o lá fora, mas esse lá fora está dentro de um outro sistema, por exemplo, a organização, por exemplo, a comunidade onde você está. Enfim, tem isso também para a gente olhar. E o olhar para dentro também pode ir para um degrau a mais, que é o interno de quem está lá. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Estou indo cada vez mais fundo nesse processo. O interno de quem está lá. Puxa, de repente olhar a carinha lá
sei lá, aquela hora bonita da Giovanetti no começo e falar, uau, ela está feliz com o que está acontecendo. Olhar dentro é olhar o software que está rodando no outro. De repente, a Débora faz um comentário para mim, eu falo, opa, que software que está rodando dentro dela que fez ela falar isso para mim? E isso é treino, isso é treino. E o ponto final disso tudo é a gente pegar tudo isso que eu estou falando, que são, no fundo, milhares de anos de sabedoria do humano. Se a gente for olhar ali várias sabedorias perenes, vários campos de conhecimento, seja espiritual, seja filosófico, em algum lugar eles falam disso. E nós temos uma grande chance, século XXI, João, de usar a tecnologia do século XXI e criar para a gente, para nós, o nosso drone virtual. Vamos usar a nossa tecnologia do século XXI. E se a gente tiver uma síntese para fazer de tudo isso que a gente fez agora como um ponto de apoio na nossa atuação, é facilitar com o drone ligado. Esse drone que está aqui, em cima da gente, olhando para fora, olhando para fora maior, olhando para a gente dentro, ao mesmo tempo. Esse drone ele tem, além das câmeras que façam com que a gente se veja naquela interação, naquela conexão com o outro, esse é um drone sofisticado, João. Ele tem um scanner e ele escaneia também o que está dentro da gente. Então, só agora, século XXI, é que a gente pode ter essa nossa tecnologia humana de ter este nosso drone virtual para fazer todo esse processo. Então, meu convite para vocês é, quando estiverem lá facilitando, aumentar a chance da presença individual e coletiva e a conexão genuína acontecer, lembrando que tem um drone ali em cima que é só teu e que tem toda essa tecnologia para fazer isso acontecer. Na prática, como que você pode ter um passo a passo, uma estrutura, né, Fernando, na lógica da estrutura libertadora, para fazer essa facilitação plena? Então, aqui fica um processo, um método para a gente. Primeira coisa, dá essa boa respirada que eu dei. Primeira coisa, começa com uma pausa. Respira fundo. Em que momentos na vida a gente dá essa pausa e respira fundo? Geralmente, em que momentos da vida a gente tem consciência? O que está acontecendo quando a gente faz isso? Normalmente. Olha para os teus momentos na vida. Quando é que de algum lugar tem uma sabedoria dentro de você que faz com que você dá uma respirada e essa respirada já te descola da ação e dá uma pausa? Quando geralmente a gente faz isso? Para mim, só em alguns momentos de ansiedade. Pois é, pois é. Bem-vindo ao mundo dos humanos. Que mais? Em que momentos isso faz sentido? Quando o corpo fala, o corpo dá os sinais. Que tipo? É, ficar doente, ficar gripado, ficar... Pois A é, imunidade pois está é, baixa. pois é. Essa já é a manifestação de desarranjos desses momentos em que talvez o nosso drone não tivesse ligado. Ou seja, em momentos de alta tensão, então, processo e prática número 1. Principalmente, como o Cid falou e o Giovanetti falou, em momentos de alta tensão, liga teu drone e pausa a cena. Por um instante que for. Congela a cena. E aí você tem a chance de se começar a se fazer perguntas de consciência. De ver o que está acontecendo nesse exato momento e estender a tua indagação para outras 4 perguntas. As 3 que a gente trouxe, o que eu estou sentindo nesse momento, o que eu estou pensando nesse momento, como o Giovanni falou, o que meu corpo está me dizendo nesse momento, que ação, né, está manifesta
né? Que ação manifesta tudo isso nesse momento? Esse é o primeiro exercício. Tudo que a gente fez foi para dar esse primeiro passo, para poder ligar o drone, pausar ele no ar e distanciar um instante. Faz sentido isso, gente? Isso foi o que a gente experimentou aqui. Só que não para por aqui. Isso continua. Para aquelas cenas todas do desenhinho acontecer, vamos aprofundar. Aí vem uma segunda pergunta, que é, ok, uma hora que eu percebi tudo isso, o que eu quero agora? Em outras palavras, se perguntar o que eu estou buscando naquela interação. Pode ver, às vezes só fazer isso, algo já muda, você já muda, mesmo que conscientemente, deliberadamente, você não tivesse se proposto essa ação. Então, como que eu estou? O que eu quero ver acontecer? E pode te levar a uma terceira pergunta. Tá bom, agora que eu me vi a situação, vi o que está acontecendo, vi até o que está dentro de mim. Pode até ser que eu já estou vendo o que está acontecendo dentro do outro. O que eu estou fazendo agora mesmo que facilita ou dificulta o que eu quero ver acontecer? Literalmente, né? Graças a Deus, a gente, entre o estímulo e a resposta, tem a escolha, tem o livre-arbítrio. E aí você pode ver que mundo você quer criar, que realidade você quer por aí, a partir do quê? Da escolha que você quer fazer naquele momento. Mas é processo facas guinzo, tem mais, tem mais. Isso pode te levar. Bom, vamos lá. Antes disso, o que tem a ver aqui é que a gente mudou o foco, o enfoque da nossa atenção. A Carol falou antes, né? O corpo dela ajuda. Tudo isso falando é realmente uma técnica simples de dominar. A gente esqueceu. Como você falou, Giovanni, precisa às vezes o corpo ir para um lugar para a gente relembrar de tudo isso que a gente sabe. E isso tem a ver com treino. Treinar isso o tempo todo. E ao fazer esse treino, continua, respira fundo e vai em frente. Porque tem recompensas lindas quando a gente está presente e consciente dos eventos em torno da gente e na gente mesmo. E eu pergunto para vocês, que recompensas você mesmo cria na sua vida? Que recompensas você colhe quando se sente assim e quando cria contextos assim? O que vocês me diriam? O que você conquista nessas horas? O que você vê acontecendo na tua vida? Acho que para mim cria um estado de paz, muita paz interior e de afetividade. Paz interior. Nesse lugar, ninguém tira isso da gente. Ou demora mais para Tô indo. tirar. Que mais? Que Ah, mais tô vocês vendo. conquistam? Tô vendo ainda. Que mais você conquista? Autorrealização. Autorrealização. Diminuição enorme de cenas de arrependimento explícito na vida. Estou em paz comigo. Alívio. Alívio, alívio. E duas das que vocês trouxeram estão aqui nas que vêm para mim. Nesse alívio, é trocar a culpa pela responsabilização, né? A gente se arrepende menos. Olha só, Cid, um estado de paz interior. A gente sabe como humanos. Isso aqui não foi inteligência artificial que escutou o que você falou e escreveu. Isso foi nós, como humanos. A gente sabe que a gente conquista isso. E sem dúvida nenhuma, né? Uma conexão genuína com a gente e com o outro. A gente. Alguém quer falar mais alguma coisa Eu acho que sobre essa experiência? eu acho que o ouvir ele é sempre uma questão, porque o quanto realmente a gente está ouvindo o outro, assim, eu acho que para mim fica sempre essa pergunta, assim. Então,
quando você está presente, consciente, você está ouvindo, né? E se você está ouvindo, você pode conectar, enfim. Mas o ouvir é sempre dá para ser um pouquinho mais, a minha impressão. Sempre dá para ser um pouquinho mais. Que lindo isso. Olha, já que você trouxe isso, e eu me perdi aqui com o computador, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. Eu queria ilustrar uma coisa em cima do que você falou, que na minha percepção, Carol, isso é fundamental. E eu diria que a gente pode treinar isso cada vez mais na vida. É um treino, né? Uma Hum. escuta cada vez limpa, para poder ter uma escuta, talvez com o outro, cada vez mais ativa. Deixa eu compartilhar com vocês, nesse sentido, uma imagem que eu acho tão bonita. E eu tinha aqui uma série, da série Visite a Nossa Cozinha, tinha aqui uma série de slides que, dependendo do que a gente trouxesse na nossa conversa, nesses minutos finais, poderiam apoiar e ilustrar a nossa reflexão. Então, por que eu me perdi aqui? Deixa eu ver. Vamos lá. A famosa frase, vocês estão vendo? A resposta é não, né? Porque eu não apertei o botãozinho de share. Muito bem, vamos ao botãozinho de share. Carol, em cima do que você trouxe, eu gosto muito de uma imagem que fez tanto sentido para mim e que me fez lembrar isso que você falou, então quero compartilhar aqui. Você falou escutar, né? Uhum. E eu acho uma distinção muito bonita e precisa a gente distinguir o escutar do ouvir, né? Os chineses têm esses ideogramas para a palavra escutar. E o lado esquerdo deles é a orelha. Não parece muito com a minha, mas acredite, eles chamam isto de orelha. Isso lembra do ouvido, da orelha, que tem um componente mecânico para que a escuta aconteça. E foi tão coerente, né, o que a Carol trouxe, porque olha o que eles falam, coerente com tudo que a gente está vivendo e falando, porque olha o que eles falam sobre o escutar. Que a gente precisa de uma orelha, de algo mecânico, mas que escutar de verdade é isso. É você, meus olhos em você, e, se possível, meus olhos nos teus olhos, porque a música diz, né? Quero ver o que você diz, e eu diria que quando a gente olha no olho, a gente até escuta melhor o que o outro nos diz. Então, é você, meus olhos em você, com uma atenção total, que é uma intenção, é uma vontade. E agora a pergunta final. Alguém aqui é médico? Convive com médicos? Gostava da aula de biologia, Cid? Lu gostava. E eu pergunto para vocês, essa imagem aqui, não me decepcionem, parece com o quê Parece nos um desenhos coração? médicos? Exatamente, ganhou um oba! Ou seja, o que os chineses dizem é que escutar tem a ver com eu, uma atenção plena, total, em você, de coração. Então, Carol, penso que o que você trouxe conecta muito a questão da presença e da conexão. E, e, e a turma diz, né? Talvez no projeto veio com dois ouvidos e uma boca. Hoje eu estava falando com uma pessoa que me disse isso. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Porque um gestor me deu um feedback, ele me disse hoje à tarde. E ele me disse, ó, meu, presta atenção. Você tem uma boca e dois ouvidos para escutar. E o que me veio foi que uma coisa que eu nunca tinha pensado. Sabe os sistemas de segurança nos aviões? Tudo que é importante é recursivo. Tem 2, 3, 4, 5. Para quem tem problema de andar de avião, lembre-se disso. Tem muitos, muitos equipamentos de segurança. Aí me veio isso, Lu. Vai ver que é por isso que veio 2.
dois ouvidos, porque se um não estiver funcionando direito, um não estiver escutando direito, ainda tem outro, que nem os olhos, né, Cid, que você fez. Tem o outro para gente usar, para gente escutar. Muy bien. Que mais que a gente pode falar a partir dessa experiência, a partir dessa proposta, dessa ideia de ter um processo mais estruturado para gente, enfim, para a gente estar mais presente e criar espaços de mais conexão. Algo mais que querem trazer antes da gente ir para o nosso fechamento? Eu só queria lembrar Eu que vejo que. Diga, Fala. Carol. tem mais 5 minutinhos só, É, então por pra isso, gente já, né? fazer o Vai feijão. lá, Jô. Eu queria falar que nessa questão, eu acho que me passou muito e que é ouvir com o coração, é sair do automático. Eu acho que a gente vive num automatismo, assim, com muita coisa. Então, é ouvir e mais do que ouvir, uma escuta com o coração, assim. Ficou muito forte isso para mim. Obrigada. Muito bem. Quem mais já quer trazendo as suas percepções e considerações finais do que ficou mais significativo, mais marcante para você, do que você, enfim, o que der vontade de falar, o que você leva daqui, o que ficou mais marcante para você em tudo isso, e como isso pode te apoiar depois. Quem mais? Eu acho que vou lá então. Uhum. Independente, eu acho que do conteúdo, que eu não tinha dúvidas de que seria para agregar na vida mesmo, muito embora admire muito o Adrian, já a longa data. Eu acho que ter esse espaço para parar, para pausar e escutar alguém, por mais que você esteja escutando alguém num grupo de conversa, de uma roda de bate-papo, é um momento que a gente tira para a gente. Então, nesse turbilhão de coisas, nessas agendas corridas que todo mundo acho que se encontra, né, nesse cenário de que a gente não vai dar conta de tudo e de todos, de atenção para todos, eu acho que é importante esse momento para nós, né? Então, eu tô contente pelo momento em que eu tirei, mesmo que não conseguindo entrar às 18h30 no horário combinado e com lembretes que eu coloquei. Eu fico feliz de ter participado um pouquinho, de ter reservado esse momento para mim e sem ser egoísta, mas é óbvio que de aprendizado Claro. e de autorrealização que eu acabei comentando. Então, muito obrigada por Que esse bom. momento. Posso Feliz de seguir ver aqui? você. Por favor. Para mim, o que fica mais marcante é é o equalizador do som, né? Assim, quanto que eu preciso, às vezes, diminuir o som interno para poder perceber. Então, eu me percebo, mas diminuo esse som para poder estar com o outro e atender ao outro. E, e é isso, né? O quanto que eu vou ajustando esses sons. E adorei a Yeah. figura do escutar. Que legal, Lu. Que legal. Obrigada. Mais alguém quer trazer algo para a gente encerrar pontualmente? Temos mais um minuto. Para mim, agora o que me veio muito em mente, assim, algo foi uma figura como se fosse uma espécie de dança, né? Ali, se tivesse uma dança. Ao Hum, mesmo tempo que você tem que estar atento aos seus movimentos, como é importante você estar atento ao movimento do outro, para não Perfeito. pisar no pé dele, para enfim, para não sair as coisas, né, de forma ali muito desincronizada. Então é importante esses dois movimentos, o meu e o do outro, para sair um show, um espetáculo que vai ser legal, né? Lindo, Cid. A vida é uma dança, né? A vida é uma dança. Quero trazer uma última, da minha parte, uma última colocação e aí eu passo a palavra para quem mais quiser, para a gente fechar no tempo. E eu quero trazer, citando uma mensagem que eu, o dia que conheci
fez muito sentido e quero compartilhá-la com vocês. Vem a frase do Jung? Uhum, Sim. tá lá. Então, a gente começou, na minha parte, comecei lembrando da Cora, falando daqueles momentos do coração, a gente viu uma técnica, a gente viu um processo, e eu amarraria com isso, que a gente pode conhecer, eu não, né? O Jung, pegando emprestado, da gente conhecer todas as teorias, dominar as técnicas, mas para dançar, né, Cid? Para ajustar o equalizador ali, para fazer valer a pena cada instante, Feitosa, que a gente seja outra alma humana ao tocar uma alma humana. É Muy bien. isso. Quem mais para a gente fechar com vocês? Quem mais quer trazer algo? É isso? Acho que essa Muito bem. frase do Jung já deu aquela Já fechada, deu. assim. Então tá Vou falar o ótimo. quê depois dele? Falar o quê depois dele? E olha, como são 21, e para algumas pessoas que me conhecem no privado, sabe o quanto gosto dessas coisas, desses números? Tá Fechamos com pontual. Jung. Tá pontual, é. Exatamente. O É, Que tempo bom, voou. Cid. Esse é um indicador que valeu a pena. Sabe, a turma fala do tempo Cronos ou do tempo Kairos. Cronos é esse dos Deus que come a gente e consome. O Kairos é esse que a gente não vê passar porque foi de significado. Então, que lindo isso. Bom, Eu agradeço a todas e todos. E até a próxima. E estaremos no Brasil. Logo, logo. yes! Momento Quem puder jabá. estar no encontro, aí Isso, momento estaremos lá. jabá. Quando é, Carol? Agora que você. Pera, Bom, 19, 21, 20, 22 e 21, 22 e 23. 23. Muito 21, bem. 22 é a imersão e dia 23 é o encontro. de Legal. Já praticantes. estou animada. Muito bom. Muito Rosane, bom. bem-vinda. Chegou nesse finzinho. Ficou até agora. Espero que aproveitou. Depois, se quiser ver a gravação. Que bom que veio no finalzinho. Muito bem, gente. Obrigada. Obrigada, desculpa-me, eu estava numa outra agenda, mas Tranquilo, eu peguei um tranquilo. finalzinho aqui e ouvindo sobre a escuta, eu me lembro muito do texto do Rubem Alves, né, escutatória, da sensibilidade no ouvir o outro, mas eu vou ouvir a gravação. Muito obrigada, desculpe-me mesmo por ter entrado Tranquilo. no finalzinho. Imagina, imagina. Bem-vinda. Nos vemos no próximo. Obrigado, gente. Nos vemos. Obrigado, Nos vemos. Adrian. Obrigado, Carol. Obrigado, Fernando. Uma delícia ter tido esse espaço com vocês e que a gente continue dançando. Valeu. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite.